Resolução número 864/2022 altera a Resolução 850/2021, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e dá outras providências. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu órgão especial, no uso de suas atribuições legais, e considerando a edição da Resolução número 850/2021, que disciplina o teletrabalho de serventuários do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, considerando a experiência exitosa do revezamento diário de serventuários, de forma que todos, em condições de teletrabalho pudessem realizá-lo, com a ressalva de que ao menos 50% do total da lotação estivesse presente nos trabalhos forenses, considerando a experiência exitosa do revezamento diário de serventuários, durante a vigência do sistema escalonado de retorno ao trabalho presencial. A permitir maior maleabilidade da força de trabalho, considerando que o teletrabalho destinado a serventuários, lotados, em gabinetes de trabalho de desembargadores, juízes, de direito substitutos, em segundo grau e juízes, de direito deve conter a liberdade de ajuste entre o magistrado, responsável e sua equipe, sem se sujeitar a pedidos formais ou a planos de trabalho, considerando que demais trabalhadores, sem vínculo público perene com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como estagiários, funcionários, públicos, cedidos, por outros entes públicos e voluntários, em geral, também poderiam, em tese, realizar o teletrabalho, conforme escala e discricionariedade dos, respectivos, gestores, e magistrados, responsáveis, com economia de recursos aos cofres públicos, 5g, energia elétrica, água, equipamentos, considerando o quanto deliberado. Nos autos número 2021-20.736, resolve, artigo 1º. O artigo 7º da Resolução número 850/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 7º. O presente capítulo aplica-se aos escreventes técnicos judiciários, servidores, lotados, nos gabinetes dos, juízes, atendidos, pelas unidades de processamento judicial, assistentes judiciários e assistentes jurídicos das unidades judiciais e administrativas de primeira e segunda instâncias, da capital e das comarcas do interior, bem como os psicólogos, e assistentes sociais do setor técnico. Artigo 2º. O inciso 5 do artigo 9º da Resolução número 850/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 5 caso o número de servidores, interessados, em realizar o teletrabalho supere os limites previstos nos incisos 2 e 3, caberá ao gestor da unidade a indicação daquele com perfil mais adequado ao exercício da atividade nessa modalidade, sendo-lhe facultado propor um revezamento entre os servidores, observadas diariamente as porcentagens definidas para o teletrabalho, sempre respeitado o disposto na Resolução CNJ número 343. De 10 de setembro de 2020, bem como no capítulo 4 desta resolução, artigo 3º. O parágrafo 5º do artigo 10 da Resolução número 850/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 5o sobrescrito. Decorridos 30 dias, contados do início do teletrabalho, a estação de trabalho do servidor disponível nas dependências do Tribunal de Justiça poderá ser desativada, cabendo ao gestor da unidade informar o decurso do tempo à administração do prédio para devolução do equipamento à Secretaria de Tecnologia da Informação STI, nos termos a serem determinados pela Presidência. Artigo 4º. Acrescenta-se o parágrafo 7º ao artigo 10 da Resolução número 850/2021, com a seguinte redação: 7o sobrescrito.
ficam dispensados as da Comunicação de Teletrabalho à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) em formato eletrônico, via sistema informatizado, as servidores, as ocupantes dos cargos de assistente jurídico, assistente judiciário, escrevente técnico judiciário lotado, em gabinete de desembargador, e juiz, de direito substituto, em segundo grau, bem como servidores, lotados, nos gabinetes dos juízes, atendidos pelas unidades de processamento judicial, Artigo 5º. Acrescenta-se o parágrafo 8º ao artigo 10 da Resolução nº 850/2021, com a seguinte redação: 8. Sobrescrito. Deverão permanecer em trabalho presencial até a publicação da autorização do teletrabalhos, servidores, que o requereram nos termos do capítulo 4, bem como abrangidos, pelo parágrafo único do artigo 7º, ambos desta resolução. Artigo 6º. Acrescenta-se o inciso 6 ao artigo 14 da Resolução nº 850/2021, com a seguinte redação: 6. Garantir a manutenção de equipe em trabalho presencial, adequando, quando necessário, o percentual dos servidores em teletrabalho. Artigo 7º. Acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 18 da Resolução nº 850/2021, com a seguinte redação: parágrafo 3º. Os servidores em teletrabalho nos termos do capítulo 4 ficam dispensados do acréscimo de produtividade. De que trata o caput deste artigo? Artigo 2º, inciso 4, da Resolução CNJ nº 343/2020. Artigo 8º. Acrescenta-se o inciso 6 ao artigo 19 da Resolução nº 850/2021 com a seguinte redação: 6. Em caso de alteração de posto de trabalho ou do cargo, devendo adotar todos os procedimentos para o teletrabalho se autorizado pelo magistrado ou gestor, exceto se houver dispensa dos procedimentos de teletrabalho. Artigo 10, parágrafo 7º. Artigo 9º. O parágrafo 2º do artigo 19 da Resolução nº 850/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo 2º. Ao tomar conhecimento de desligamento do teletrabalho, o gestor da unidade poderá, caso necessária, solicitar à administração predial uma estação de trabalho, nos termos a serem determinados pela Presidência. Enquanto não instalada, deverá o servidor permanecer em teletrabalho. Artigo 10. O parágrafo único do artigo 20 da Resolução nº 850/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. Será permitida ao servidor a utilização do serviço de suporte ao usuário oferecido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), no horário de expediente forense, para atendimento exclusivo de forma remota dos serviços de configuração e instalação de softwares e aplicativos inerentes às atividades exercidas pelos funcionários. Artigo 11. Acrescenta-se o artigo 40 à Resolução nº 850/2021, com a seguinte redação: artigo 40. Os estagiários, em geral, funcionários, cedidos, pelas municipalidades e voluntários, poderão atuar em teletrabalho, considerando o interesse do serviço e sob o controle do magistrado ou gestor, dispensada a comunicação à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. São Paulo, 20 de abril de 2022. Ricardo Maíra Naff, Presidente do Tribunal de Justiça.